E atenção, Paraíba! E atenção, Brasil! Já em linha conosco para toda a Paraíba, na maior rede de rádios do estado, o ex-deputado, ex-presidente da Câmara Federal, Eduardo Cunha. Deputado, seja bem-vindo. Prazer recebê-lo aqui no Correio Debate. O senhor fala para uma cadeia de emissoras ancorada em João Pessoa, para mais 22 emissoras em todo o estado. Prazer recebê-lo. Boa tarde aqui no estúdio. Fabiano Gomes, Wellington Farias e Vitor Paiva. Boa tarde, deputado. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde, Wellington. Boa tarde a todos os que estão nos ouvindo, a todos que participam desse Correio em Debate, a todos os ouvintes de toda a Paraíba. É um prazer enorme poder estar falando para o povo paraibano. Deputado, deixa eu começar a nossa conversa, a nossa entrevista. O senhor chegou a ser claramente um dos mais poderosos homens da República, entrando inclusive para a história como o homem que conduziu o impeachment de uma presidente. E passa por um momento extremamente diferente do que o senhor passava há 2 anos. Qual é a avaliação que o senhor faz desse momento atual que o senhor passa? Bom, quem convive com a política sabe que os embates e tudo aquilo que decorre do processo político acaba tendo as suas voltas, idas e vindas, né? Ninguém se surpreende com a ascensão ou a não ascensão de qualquer personagem da política, mas não há dúvida nenhuma que o processo de impeachment foi que levou a esse enfrentamento todo e a consequência que eu acabei tendo. Eu denunciei isso de forma pública e não tenho a menor dúvida disso. Se eu não tivesse autorizado a abertura do processo de impeachment, se eu não tivesse esse desgaste todo, se eu tivesse tido outro tipo de comportamento, de atuação, certamente não estaria vivendo o fim que tentaram me impor, que não vão conseguir me impor, porque o tempo vai acabar revertendo isso tudo. Wellington Farias. Pois é, deputado, alguns parlamentares da bancada paraibana lhe ofereceram apoio quase até o momento da votação decisiva, mas alguns, de última hora, como o deputado Manuel Júnior, talvez por mudar de raciocínio, mudar de pensamento... Não, deixa eu ser mais claro. Manuel Júnior era tido até a votação que lhe tirou o mandato como um homem da sua tropa de choque, como um homem da sua confiança, um homem que entrava e saía na sua casa na hora que queria. Era um homem que tinha acesso direto, inclusive esbanjava isso aqui nas entrevistas, esbanjava isso aqui, tinha orgulho de dizer isso quando o senhor estava de cima. Na hora H de lhe caçar, ele votou a favor de sua cassação. O que é que o senhor pensa disso? Bom, em primeiro lugar eu quero deixar claro e público o meu agradecimento, o meu reconhecimento a 2 grandes parlamentares da Paraíba. Primeiro, o deputado Wellington Roberto, que foi coerente e que deu uma correção e assumiu a sua posição o tempo inteiro e não teve nenhum problema em sustentar a defesa que ele fez, inclusive ingressou com ação no Supremo Tribunal Federal. Enfim, teve um comportamento que merece o meu aplauso, o meu agradecimento, e diria que o povo da Paraíba tem um representante que deve se orgulhar muito. Da mesma forma que o deputado Hugo Mota, que também teve um comportamento de luta nesse processo todo, a qual eu sou muito grato, reconhecido, e que o povo da Paraíba tem que ter orgulho desses seus representantes. Aqueles que efetivamente mudaram de posição apenas porque no dia, e todos sabiam que uma votação feita na véspera do processo eleitoral, a chance era 0 de eu poder ter tido algum tipo de sucesso. A luta ali que foi para que não se iniciasse a votação naquele dia, que fosse feita depois da eleição, para que eu tivesse um julgamento justo.
E na medida que atingiu o quórum, todos saberiam, ou o quórum, ou melhor, nem atingiu o quórum que foi marcado pelo presidente da Câmara. Ele anunciou que começaria a sessão com 420 em plenário. Na verdade, começou com 350 em plenário. Então, na hora que ele teve aquele gesto, efetivamente todos sabiam o resultado da votação. E alguns covardes, que tinham posições diferentes, resolveram ficar com a vida fácil da maioria. Infelizmente, o deputado Manel Júnior, ele teve esse comportamento, né? Uma pessoa que realmente sempre foi muito ligada a mim, não é de tropa de choque, porque eu não tenho tropa de choque, nunca tive tropa de choque. Manel Júnior era um correligionário, que sempre me apoiou, e eu sou grato aos bons momentos que ele apoiou, e ao mesmo tempo em que ele, inclusive, foi quem entrou com várias questões de ordem, inclusive ele que afastou o primeiro relator da minha representação numa questão de ordem promovida por ele, mostrando os erros que estavam sendo praticados no processo. Foi grande debatedor. Ao fim, quando ele manifestou aquele voto com hipocrisia, essa hipocrisia ou covardia, seja lá o nome que for, ele realmente jogou por fora tudo aquilo que ele havia falado antes ou feito antes dentro do processo. E obviamente que a população sabe conhecer aqueles que têm firmeza e que não têm firmeza. Da mesma forma que não foi só o deputado Manel Júnior, embora ele seja o mais significante, por ele realmente fazer parte, numa grande parte do momento, do Conselho de Ética, enfim, em várias circunstâncias, realmente, por ser do meu partido, por várias situações, talvez seja o que mais a gente sinta. Mas o próprio deputado Aguinaldo Ribeiro, que estava até a madrugada anterior fazendo contas com a gente, reunido, na hora de fazer aquele voto, também foi outro. Peraí. Aguinaldo Ribeiro, na madrugada que antecedia a sua cassação, estava fazendo conta com o senhor? Estava reunido comigo, claro, reunido comigo em um grupo, fazendo conta, tá certo? E da mesma forma que o deputado Efraim também, que é outro que foi extremamente privilegiado dentro das situações da CPI, inclusive em vários momentos até delicados da atuação dele no comando da CPI que eu permiti ou eu concedi para que ele... Deputado, o que é que o senhor quer dizer com momentos delicados? Não, denúncias que vinham chegando de atuações indevidas da CPI, enfim, vários momentos que eu chamei, eu apoiei, acreditando nele e assisti a esse posicionamento dele. Então, esses 3 parlamentares, realmente, os outros, enfim, cada um manifestou sua posição, eu não estou aqui para discutir, não é porque votou contra mim ou que ficou contra mim, é que efetivamente quer dizer que preste ou deixe de prestar, não é isso, não quero colocar nesses termos, que cada um sempre terá os seus motivos, mas o comportamento do Manel Júnior, que é a atuação do Manel Júnior, enfim, do Aguinaldo Ribeiro, que foi hipócrita também na sua atuação, e do próprio deputado Efraim, esses 3 eu não posso deixar de realçar para mostrar efetivamente a hipocrisia de muitos, para que o povo do estado deles possa conhecer como se dão as coisas e avaliar bem a atuação deles na hora que forem proferir os seus votos no futuro. A lista da Lava Jato, presidente, é composta por uma centena de deputados e senadores, mas só o senhor chegou até esse destino. O senhor se sente um bode expiatório da Câmara? É todo mundo inocente e só o senhor é culpado? Veja bem, não é nem só questão de lista de Lava Jato. Eu disse isso com muita clareza no meu pronunciamento. Você tem 160 parlamentares que têm um inquérito ou ação penal no Supremo Tribunal Federal. Esses 160 parlamentares estão lá por uma acusação formulada. Se a palavra da acusação ela passa a ser sentença, todos tinham que ser cassados. É isso que eu quis dizer. Tem outros parlamentares aí que respondem a ações penais, inquéritos ou qualquer tipo de denúncia. Então, eles têm um direito ao contraditório, têm a presunção da inocência e outra coisa, não pode o processo disciplinar de quebra de decoro querer repicar a acusação do processo judicial, do processo penal. Então, se você for levar isso a esses termos, não vai, todos têm que ser cassados, não sou só eu, entendeu? Foi isso que eu quis alertar, é o precedente. Na verdade, eu enfrentei uma oposição forte do PT, em função, primeiro, dessa situação do impeachment e também de pautas que a gente punha para votar, que eram pautas ideológicas, que o PT era contrário. E a partir daí, quando você faz o levantamento de tudo que aconteceu do período, você vai terceirização, redução de maioridade penal,
todas as matérias polêmicas, financiamento privado de campanha na reforma política, tudo isso foi acumulando, o PT entrando com ações no Supremo para tentar me tirar, tudo isso foi acumulando num período que o processo de impeachment acabou sendo, digamos assim, a gota d'água, e eu vi o troféu. Eles queriam a minha cabeça para que o troféu fosse para poder legitimar o discurso que houve um golpe com o impeachment. Essa que é a realidade. Dos parlamentares paraibanos, especificamente, que o senhor falou ainda há pouco, o senhor chegou a ajudar algum deles na eleição? Com algum tipo de ajuda? Eu não estou aqui para efetuar denúncia contra quem quer que seja. Eu estou apenas respondendo a sua pergunta, dizendo da covardia que teve o deputado Manuel Júnior, da hipocrisia que teve o deputado Aguinaldo, e lamentando a posição do deputado Efraim. Só falei desses três... Mas a pergunta é simples. O senhor, como era alguém importante do Partido Nacional, até oficialmente, o senhor ajudava o deputado Manuel Júnior, por exemplo? Uma ajuda legal. Eu não vou entrar nesse tipo de debate. Esse tipo de pergunta eu prefiro não responder, entendeu? Esse é o tipo de debate que no seu momento certo, se existir, a gente o fará, mas não existe esse debate pelo momento. Esse momento certo é a delação? O senhor pretende fazer uma delação? Não, isso não está em cogitação. Eu estou escrevendo um livro sobre impeachment. Isso é que eu estou fazendo, estou trabalhando nisso, para poder contar todos os detalhes, todas as conversas, todos os bastidores de tudo que ocorreu com o impeachment. Então esse livro vai sair, presidente? Não tenha dúvida que vai sair. Vai ser um best-seller. Um best-seller. Com relação ao PSDB, o senhor tem alguma mágoa do PSDB? Houve um momento que o PSDB achou que o senhor era importante. Eu não tô, em algum momento, alguma coisa será especificamente, de forma clara, para todos. Eu não vou utilizar de qualquer mecanismo de lado para fazer qualquer tipo de acusação. Mas o senhor... eu tenho que fazê-la, eu faço de frente. Presidente, o senhor é tratado hoje por parte da imprensa nacional como um homem bomba da República, inclusive dizendo que o presidente Michel Temer lhe teme. É até um trocadilho. O que é fato e o que é boato nisso? Bom, essas coisas, eu já estou habituado a viver no mundo da política, no mundo da fofoca. Eu não posso... Por isso que eu estou tratando, o que o senhor pode dividir, o que é fato e o que é boato, dessa história. E Cunha é um homem bomba, vai detonar Temer. Aquilo que existir de fato, eu sempre trarei a público da forma correta e no momento apropriado e coletivamente. Jamais vai ter alguma coisa por meio de fofoca. Então eu não posso dar curso a fofoca. Fofoca eu não darei curso. Presidente, Temer também foi covarde, presidente? Isso não é um problema do presidente da República, isso é um problema do Congresso. Ali a hipocrisia foi dada de alguns parlamentares, alguma covardia. Quando eu disse e digo novamente, o governo é responsável, sim, pela minha cassação como um todo, quando patrocinou a candidatura da minha sucessão de um deputado democratas que estava alinhado com o PT para me cassar. Ele tinha compromisso, ele teve votos do PT e tinha um compromisso de levar a minha pauta de cassação. Então, quando eu digo que o governo é responsável pela minha cassação, eu digo por causa disso. Então, houve promessas do governo de salvá-lo? Não, eu não disse nem que houve promessas do governo de me salvar, nem promessas do governo de me condenar. O que eu disse é que a responsabilidade é do governo, na medida que patrocinou uma candidatura para me suceder, que estava alinhada com esse propósito. Então, na medida que eu apoio e elejo alguém que tem esse compromisso, eu assumi o compromisso também. Foi isso que eu disse e eu repito. Presidente, essa semana o senhor deu uma entrevista ao Estado de São Paulo e citou o secretário de Programas de Investimentos do governo, Moreira Franco, homem forte do governo Temer e responsável pelo plano de concessões que o governo anunciou essa semana. E o senhor disse que se avançar, esse plano nasce sob suspeição por conta de Moreira Franco. O que ele sabe tanto, o que ele pode fazer que pode prejudicar assim, o governo Temer? Não é que ele saiba não, o que eu disse é muito claro e eu mantenho tudo que eu disse no Estado de São Paulo, até uma grande parte até não foi publicado. O que eu disse é muito simplesmente que eu fui responder, eu estou respondendo a um inquérito em que sou acusado de ter participado de interesses envolvendo a Caixa Econômica Federal, um fundo de investimento da Caixa. Só que quem comandava esse fundo era o Moreira.
Ele que praticou todos os atos. Eu respondi em minha defesa, dizendo que as investigações avançando vão comprovar a participação do Moreira efetivamente nesse processo e vão me inocentar e, consequentemente, ele não terá mais condições de continuar no governo. Foi isso que eu respondi. Muito bem, estamos conversando com o ex-presidente da Câmara Federal, o Eduardo Cunha, falando com exclusividade para Paraíba através do Correio Debate e mais uma cadeia de emissoras de rádio. Presidente, deixa eu fazer aqui uma pergunta. Tem muita mensagem chegando, é muita gente, as redações da Paraíba inteira, gente do Brasil inteiro me mandando pergunta. Já agradecer ao senhor pela atenção, muito acessível o presidente da Câmara, desde ontem que eu converso com ele. É incrível a acessibilidade a ele. Tem um cidadão aqui perguntando, peça ao presidente para dizer se Manuel Júnior, quando o ajudou, era porque era só solidário a um companheiro e de repente o abandonou? Era só solidariedade? Aí essa pergunta tem que fazer a ele, não é a mim, né? Quer dizer, o problema todo é o seguinte, eu critico a covardia do gesto de última hora. Daquele gesto que, na minha opinião, acho que ficou pior para ele, né? Porque como ele tinha uma posição pública assumida de defesa, e na hora que ele teve aquele gesto, ele mostrou uma covardia. E isso, de uma certa forma, vai prejudicar a ele. Eu tenho certeza absoluta que os eleitores do Wellington Roberto e do Hugo Mota estão muito mais satisfeitos com o comportamento dele, independente de me apoiarem ou não, do que com o comportamento do Manuel Júnior, independente de me apoiarem ou não. É a questão de que todo mundo, quando elege um representante, elege para que ele tenha uma posição. Se você discorda ou concorda da posição dele, você terá sempre a próxima eleição para mudar o seu voto. Mas ninguém quer um parlamentar frouxo. Ninguém quer eleger alguém que mude de posição ao sabor de qualquer vento, de qualquer pressão. Ninguém quer um parlamentar covarde. Essa é uma diferença fundamental entre quem você elege, que você quer que te represente ou não. Então, com certeza absoluta, eu acho que ele vai perder muito com esse processo pela posição que ele adotou. Mas isso é o povo que o elegeu, ou que o vai eleger outras vezes ou não, é que vai julgar, não sou eu. Eu apenas faço o meu reparo, pela sua pergunta, do ato covarde que foi o voto dele. Deputado, o senhor agora com o mandato cassado, qual é o seu projeto de vida? Bom, em primeiro lugar, eu estou escrevendo um livro, né? Esse livro eu vou escrever, claro que eu vou recorrer ainda ao Supremo sobre esse processo de cassação, tem muita luta ainda pela frente. Eu acho que ainda vai rolar muita água por esse rio ainda, e o futuro a Deus pertence. Vamos ver o que Deus tem reservado para mim no futuro. Deputado, o senhor tem medo de ser preso? Eu não pratiquei nenhum crime. Efetivamente eu respondo a uma denúncia que vai descer para um lado e uma segunda denúncia que vai descer para o outro lado. As coisas eu vou me defender. A gente no Brasil existe a presunção da inocência ainda, apesar de muitas medidas cautelares feitas contra outros, mas no meu caso já tem a apresentação de denúncia, então não há nenhum cabimento, menos que eu seja condenado e transitado em julgado. Eu tenho absoluta convicção da minha inocência, acho até que do ponto de vista de julgamento com mais serenidade das minhas ações, elas serão mais serenes, porque o que estava sendo tocado no Supremo de forma tão célere, sem considerar qualquer aspecto de defesa, estava pior até do que pode ser uma apreciação um pouco fora do foco da política como esteve. Então eu acredito também em inocência, absurdos que já foram cometidos no processo terão oportunidade de serem corrigidos, então eu estou muito tranquilo com relação a isso. Deputado, do que o senhor se arrepende de ter feito nessa trajetória de homem público? Olha, isso aí, a gente pode ter arrependimentos momentâneos, pode ter convicções momentâneas. Isso é uma coisa que só o tempo vai poder, com distanciamento, a gente vai poder avaliar melhor as consequências de cada ato. Claro que eu tenho hoje algumas convicções de alguns erros que eu cometi e tenho também as convicções de muitos acertos que eu cometi. Então, mas o tempo é que vai poder esclarecer melhor. Falar agora tão perto da minha saída, talvez eu tenha que reparar minha própria fala. E eu acho que eu dependo ainda a história não se faz na hora que ela acontece, ela se faz no tempo. Eu tenho a impressão que esse processo que eu estou fazendo, escrever o livro,
ele está me permitindo também muitas reflexões, à medida que eu vou relembrando cada fato e que aconteceu durante todo esse período. E certamente ao fim desse livro eu já terei um raciocínio muito mais claro para te responder com mais precisão essa pergunta. Mas com certeza absoluta, erros eu os cometi, senão não teria tido a consequência que teve. Ainda a propósito de livro, Aguinaldo Ribeiro, Manuel Júnior e quem mais da Paraíba poderá aparecer neste livro? Não, esse livro, ele não é livro de denúncia contra quem quer que seja, nem trazer aí expectativa que as pessoas vão ler o livro contando que a gente vai desmoralizar A ou B ou C. Nós vamos tratar de esse é um livro de política, que vai fazer um registro histórico sobre tudo que aconteceu no processo de impeachment. Todo mundo que dialogou comigo, todo mundo que participou do processo de impeachment, em qualquer circunstância lá estará, mas pela sua atuação no processo de impeachment, ou pelas conversas que tiveram no processo de impeachment, não por outras motivações. Outras motivações, se eu tivesse que fazer qualquer coisa, eu não iria confundir um livro de história com qualquer outro tipo de colocação de outra natureza. Então, não procurem nesse livro achar que vai ser um livro de denúncia contra A ou B ou C, porque não será. Esse livro buscará apenas a colocação histórica do processo de impeachment. Deputado, o que foi que o senhor disse ao Estado de São Paulo que o Estado de São Paulo não publicou? Não, porque a entrevista foi muito grande, então, consequentemente, tem dados ali que eles tiveram que editar a entrevista. Eu falei muita coisa mais do que aquilo. Mas não é porque eles não quiseram publicar, não. Talvez eles optaram editorialmente que a parte que eles publicaram é mais relevante do que a que eu falei. Mas eu dei mais dados sobre suspeições envolvendo o secretário Moreira Franco, que certamente eles devem estar apurando. Me dê um furo, deputado. Como é que vai ser o nome do livro? Olha, o nome do livro não é, digamos assim, o que... Mas diga para Paraíba. Não, mas eu não tenho ainda definido, porque a editora, eu estou negociando com as editoras ainda, não fechei com as editoras, embora eu já esteja escrevendo o livro. Deputado, eu pretendo fechar. A editora tem um papel fundamental na definição do nome, porque cabe a ela comercializar, então ela vai explorar de uma forma comercial. Provisoriamente é impeachment, né? Não tem muito diferente disso. É impeachment, né? Não, se provisoriamente é isso. Agora, é claro que na negociação com a editora, ela pode optar por dar um nome diferente, ou um subtítulo que seja um chamariz. É um problema de natureza comercial. Mas é um livro do impeachment. O livro do impeachment, ele só pode chamar impeachment. Né? Deixa eu fazer uma pergunta ao senhor. O senhor, como todo mundo sabe, tinha essa relação pessoal com o deputado Manuel Júnior. Manuel teve que tomar uma decisão para ser candidato a vice-prefeito de João Pessoa. Quando ele foi tomar a decisão de ser candidato a vice, ele consultou o senhor, ele conversou com o senhor? Não, se tivesse conversado comigo, eu diria que não ser candidato a vice. Não tem sentido o deputado federal ser candidato a vice, ainda mais que ele era candidato a prefeito e criticava a administração. Se ele criticava a administração, depois ser vice de quem ele criticava, é até uma circunstância que ele deverá ter alguma dificuldade no curso da campanha eleitoral. Então, a mim não falou sobre isso. Ele falou antes, como estava pré-candidato a prefeito e coisas do gênero, que eu achei até que ele seria candidato a prefeito. Lamentei até ele ser vice naquele momento. Eu não concordaria, né? Não teria sido. Deputado, o senhor recebeu algum tipo de solidariedade do PMDB? O senhor continua no PMDB? Recebeu algum tipo de solidariedade do seu partido? Eu não recebeu nem voto, Vitor. Imagina solidariedade. Vamos deixar ele responder. Mas responda, presidente. Não, veja bem, você tem que considerar o seguinte, aqueles que se ausentaram, eu não tive 10 votos, eu tive 61 votos. Porque os que se ausentaram, nitidamente se ausentaram, porque não queriam deliberar contra mim, e a ausência equivale o voto a meu favor igualmente. A ausência e a abstenção é voto meu. Então, na realidade, eu tive lá 61 votos, não tive 10 votos. Então, ali teve vários do PMDB que não compareceram, teve vários do PMDB que se abstiveram e que votaram não. Então, o PMDB ali contribuiu com esse 61
mais ou menos ali uns 17 ou 18 votos. Então, não posso dizer que o PMDB como um todo concordou com isso. E muitos que votaram ali votaram porque atingiu o quórum pela hipocrisia. A mesma hipocrisia do Manuel Júnior, alguns outros cometeram essa mesma hipocrisia. E esses hipócritas, alguns que querem mostrar solidariedade, mas eu optei por um caminho. Eu acho que eu não sou solidário à hipocrisia. Então eu recebo muita solidariedade, não há dúvida nenhuma disso, mas eu não pretendo ter relações políticas com aqueles que votaram por questão de hipocrisia, de covardia naquele momento. Então acho um absurdo, é um gesto equivocado, o que mostra que a representação do parlamento está muito deficiente, porque as pessoas são incapazes de assumir aquilo que pensam. Se elas são incapazes de assumir aquilo que pensam... Pode falar. Não, elas não têm condições de ser representantes de quem quer que seja. O senhor conversou quando a última vez com o seu companheiro de partido, o seu amigo e presidente Michel Temer? Isso eu não vou revelar porque eu tenho um hábito desse tipo de conversa, eu nunca revelar, não é para vocês não, é para ninguém. Então isso aí cabe a ele revelar... Mas o senhor continua na base de Temer? Eu não estou em base nenhuma. Não, assim, aliado. Então, aliado. O senhor é aliado de Temer? Eu estou tocando a minha vida. Nesse momento eu vou tocar a minha vida. Nesse momento eu não sou nem aliado, nem adversário de quem quer que seja. Entendeu? Voltando a Paraíba, a quem o senhor falou agora há pouco, Janot arrolou o deputado Manuel Júnior como investigado relativo a um requerimento feito por ele, em tese, segundo Janot, para chantagear empresário e, segundo ele, a pedido do senhor. O senhor tem acompanhado esse processo? Não, é óbvio que eu tenho acompanhado. Só uma pergunta, é uma chance do senhor se explicar também. Não, eu vou explicar. E nesse caso eu vou defender o deputado Manuel Júnior, porque efetivamente eu não tenho qualquer culpa com relação a isso. Em primeiro lugar, que eu não pedi nada a ele. Em segundo lugar, que ele não fez isso, provavelmente, com nenhum tipo de tentativa. O que acontece ali é que todos aqueles que estavam, de uma certa forma, publicamente me defendendo, naquele momento era o caso do Manuel Júnior, efetivamente sofreram algum tipo de perseguição. Então eu encaro isso, eu encaro que essa situação ele está sendo vítima por ter se comportado em minha defesa. E talvez pela covardia dele, por causa inclusive dessa investigação que foi aberta, é que ele tenha mudado de posição para que ele tenha justificativa de dizer que não é aliado meu, porque votou até contra mim. Então, aí é que eu digo que o episódio da covardia fica muito mais claro. Mas com relação ao fato da investigação, ao requerimento, isso eu não tenho dúvida nenhuma que ele é inocente. Deputado, o seu livro terá alguma referência, ou quem sabe algum capítulo sobre a imprensa, e como é que o senhor avalia o tratamento que a imprensa lhe dá e a cobertura desse processo de sua cassação? Eu sou historicamente uma pessoa que defende a liberdade de imprensa, né? Inclusive foi palco na minha campanha eleitoral, para a presidência da Câmara, de tudo, a defesa da liberdade de imprensa. Eu acho que a imprensa tem que ter o direito de falar o que quiser, criticar o que quiser, fazer o que quiser e responda depois judicialmente pelos desmandos que praticar. Essa é a minha tese de política. Obviamente que o meu tratamento de imprensa foi desigual e foi covarde em alguns momentos. Aliás, na maioria dos momentos, principalmente pelas organizações do grupo. Me tornou como desafeto deles e foi um processo quase que de coação pública em cima dos parlamentares para que pudessem votar contra mim. Mas isso não adianta a gente querer buscar um responsável A ou B ou C, achar que essa é a razão e se escudar atrás dessa desculpa. O processo da mídia no Brasil é um processo complicado. E que falta um pouco de responsabilidade de alguns órgãos de um equilíbrio para isso. Mas é um processo democrático assim mesmo. Com o tempo, alguns acabarão perdendo muito com isso, alguns serão corrigidos e a gente tem que enfrentar da forma que é, porque pior do que tudo isso é você querer calar a imprensa. Pior do que tudo isso é você querer achar que a imprensa não pode cumprir o seu papel. Então, eu defendo a liberdade de imprensa e continuarei defendendo, apesar de ser vítima dela. Porque o próprio governo, no momento que existia do PT, usou aquela que ele podia comprar para poder me atacar. E depois criou a imagem que criou e, consequentemente, vieram na sombra. E ficou publicamente aquela história, levar a Dilma, tem que levar o Eduardo Cunha para ter um contraponto. É isso que acabou acontecendo e eu fui vítima disso. Mas eu não vou fazer um livro
contra ou a favor da imprensa. Eu não vou fazer um livro para atacar a imprensa, eu vou fazer um livro para relatar os fatos. Se eventualmente qualquer fato que eu relatar cruzar com algum fato que envolva a imprensa, ela estará citada, mas não será nada efetivamente para agredir a imprensa. Presidente, o senhor se arrepende de ter colocado em discussão o processo que levou ao impedimento de Dilma Rousseff, uma vez que o senhor diz, olha, derrubamos a Dilma, agora temos que derrubar o Cunha também? Veja bem, essa é a pergunta mais frequente que eu escuto, mas aí tem a diferença dos covardes e dos não covardes. Aqueles que pensam em si mesmo ou aqueles que pensam no coletivo. Eu tomei a decisão que eu acho que foi a decisão correta, dentro de critérios técnicos e políticos que eu entendo corretos, e cujas consequências estavam previamente anunciadas que poderiam ocorrer. E eu não me furtei a tomá-las, mesmo sabendo que eu poderia sofrer as consequências, porque eu fiz o que era correto. Se eu tiver que me arrepender de alguma coisa, talvez eu não tenha aberto antes, talvez eu tenha demorado para abrir, talvez eu tenha demorado um pouquinho além da conta para decidir. Ou para divulgar, já que decidido já estava antes. Então, efetivamente, se eu tiver um arrependimento, será esse. Porque o Brasil, mais do que qualquer outra coisa, está acima de todos nós. E eu tenho que defender o melhor para o nosso país. Aí o presidente efetivamente praticou crime de responsabilidade, tanto que o julgamento a condenou, e eu efetivamente, na forma que eu abri, foi mantido pelo Senado Federal, e efetivamente ela foi condenada. Então, consequentemente, se eu não estivesse aberto com o julgamento de condenação, aí sim eu estaria praticando um ato equivocado, esse país estaria em frangalhos a cada dia que passa mais, e consequentemente nós íamos ter uma perda muito maior para a sociedade brasileira. Então, eu não me arrependo de ter aberto o processo de impeachment dela, não. Me arrependo de ter demorado um pouquinho mais da conta para abrir. Deputado, o senhor tem consciência da imagem que tem hoje na cabeça dos brasileiros, que foi construída na mente dos brasileiros sobre Eduardo Cunha? Olha, veja bem, em vários locais do país, a gente roda muito, tem imagens diferenciadas. Não tenho dúvida nenhuma que a minha reprovação, ou melhor, a minha imagem, o conteúdo negativo da minha imagem, ele é maior do que o positivo, mas o positivo ainda é bastante acentuado pelas manifestações que eu recebo em rua. Então eu recebo dos dois lados as manifestações, então eu sei bem, eu tenho um termômetro bem de como isso está. É claro que eu fui demonizado por atos que eu não pratiquei. Eu fui demonizado por denúncias que não se comprovarão. Eu fui demonizado por várias circunstâncias em decorrência do processo de impeachment. Eu sofro a perseguição e a revolta daqueles que foram contrários ao processo de impeachment, aliados àqueles que foram, de uma certa forma, demonizados na minha imagem pela excessiva exposição da mídia dos aspectos negativos sem defesa minha. Então eu tenho essa consciência que só o tempo e o debate vai superar isso, mas que eu tenho a convicção da minha inocência e também sou aplaudido pela coragem de ter aberto e ter dado curso ao processo de impeachment, porque se não fosse eu autorizar, a Dilma estaria lá até hoje, essa que é a verdade. Tudo que aconteceu depois só aconteceu porque eu abri o processo de impeachment. Se eu não tivesse aberto, nada teria acontecido. Estaríamos aturando até hoje o PT e a Dilma no poder, essa que é a verdade. Então, isso, de uma certa forma, tem um aplauso de uma grande parte da sociedade. Então, eu enfrento os dois lados. O ambiente político ele está bastante quente, ele não diminuiu a sua tensão, e eu acho que só uma próxima eleição vai poder ter condições de minimizar com o seu resultado esse ambiente político negativo que a gente está conflitado. Deputado, por que o senhor demorou tanto tempo a colocar o impeachment para o andamento, dar o start do impeachment? Houve aquela demora, a expectativa. O que é que o senhor estava esperando naquele momento? Não é que eu estava esperando, foi o meu critério de julgamento, ele era um critério de julgamento muito claro. Se você observar bem e fizer uma pesquisa, você vai ver que eu não mudei um milímetro. Primeiro, acusações genéricas sobre participação em corrupção não eram causa de processo de impeachment, essa é a minha opinião. Falar que a Dilma era presidente do conselho, que comprou a Passadina, então por isso ela tinha que ser impeachada, isso não é argumento para crime de responsabilidade. Isso, como muito, vai ser argumento para uma ação penal que ela não pode responder por atos praticados antes do início do mandato. Segundo lugar, o crime de responsabilidade praticado em mandato anterior, ele efetivamente pode ser julgado no próprio mandato.
Eu entendia que não. Havia uma discussão muito grande de juristas, até porque essa tese que poderia usar o mandato anterior se deu depois do advento da reeleição. Aí considerava-se que o mandato é continuado. Se eu abrisse o processo de impeachment com acusações de mandato anterior, essa tese certamente poderia ter sido derrubada no Supremo Tribunal Federal e não teria o impeachment. Quando a Dilma praticou o crime de responsabilidade no mandato atual, isso se deu com a edição dos decretos em agosto de 2015, e quando se apresentou o impeachment com essa finalidade, esse sim eu entendi que era cabível aceitar, e eu aceitei nesse ponto. Então o meu comportamento, ele foi exatamente o mesmo desde o primeiro dia. Eu não mudei. Quem mudou foi a presidente que praticou crime no mandato de 2015. Se ela não tivesse praticado crime no mandato de 2015, eu não teria aceito com base nas pedaladas de 2014. A minha posição é a mesma, não mudei nada. O que eu demorei, que eu falo que eu atrasei, foi o período entre que entrou essa denúncia com os crimes de 2015, que foi mais ou menos no mês de outubro, até o dia que eu aceitei, que foi no dia 2 de dezembro. Esses 45 dias poderiam ter sido mais abreviados e terem sido melhor para o país. Tem previsão para o lançamento do livro, deputado? Eu pretendo fazê-lo no Natal, para que o livro seja para o Natal. Vou trabalhar para isso, para dar tempo de ficar para o Natal. E com certeza absoluta estarei na Paraíba fazendo uma noite de autógrafos para que o povo paraibano possa ter acesso ao livro depois do lançamento. Deputado Eduardo Cunha, agradecer a sua presteza para concorrer ao debate. Eu fiquei até surpreso, comentei aqui no início do programa o livre acesso que o senhor tem com a imprensa, a forma com que o senhor rapidamente responde às mensagens via WhatsApp, e dizer que estarei lá. Eu sempre tratei o senhor aqui, não fique com raiva não que eu vou dizer aqui não, no ar, viu? O senhor fica com raiva de mim não? Não fico com raiva de ninguém. Eu sempre tratei o senhor aqui como o meu malvado preferido. Então, sempre tratei o senhor aqui assim. Então, vou estar lá comprando o livro, vou ser o primeiro da lista. Um forte abraço, muito obrigado. Um abraço, obrigado a todos vocês.